isso aqui que está escrito com as palavras, né? Tá como se, está dizendo ele como se aquele ponto ali se comporta, né, aquele ponto que está na trajetória parabólica, se comporta como se toda a massa do taco estivesse concentrada naquele ponto, né? Então ele se movimenta como se tivesse todas as forças aplicadas naquele ponto. Tá? É uma forma diferente de você escrever o que eu falei, né? O que eu falei? Que existe um ponto ali naquela região, não necessariamente precisa estar no corpo, tá? Às vezes tem um formato e o ponto que é o centro de massa do corpo, ele não está no corpo, por incrível que pareça, ele pode estar fora dele, né? Uma esfera oca, por exemplo, né? No centro não tem massa, né? Mas numa esfera ou uma casca esférica, o centro de massa não está na casca, está lá no centro dela, né? Que é oco, né? É um exemplo mais simples, né? Então o centro de massa necessariamente não precisa estar no corpo. Mas a ideia é essa, tá? O centro de massa é um ponto que está obedecendo, né, à segunda lei de Newton, mesmo que o movimento do corpo seja um movimento complexo. Então existe um ponto associado a esse corpo que vai obedecer exatamente à equação força resultante igual a massa vezes a aceleração. A massa sendo a massa do corpo ou do sistema, né? Então tá. Vamos definir. A definição de centro de massa é como se fosse uma média, tá, gente? Uma média aritmética simples. Não precisa se preocupar com essa primeira aqui. Não sei para que ele coloca isso. Vamos partir logo para a definição mais genérica, né? Que seria essa, né? Aqui, primeira coisa que a gente vai fazer para determinar esse centro de massa, esse ponto especial, vamos dizer assim, né? É fazer para um sistema formado por partículas. Então, aqui vamos ver o desenho que ele colocou. Vamos usar do livro aqui, porque já agiliza, né? Tá vendo? Você tem um sistema de duas partículas. Professor, são duas bolinhas? Sim, duas bolinhas. Caso simples, só para você entender a definição, né? Então ele está dizendo ali, ó, nós vamos calcular a coordenada x do centro de massa, né? A coordenada y do centro de massa, como os dois corpos estão centrados no eixo x, a coordenada y vai dar zero mesmo, tá? Mas a coordenada x, você vê que os dois corpos não estão na mesma posição, né? Posição x. Tem um que está na posição m1 e tem um que está na posição M2. Então, o centro de massa vai nos dar uma ideia de como essa massa está distribuída no espaço. Essa massa de quem, professor? Desse conjunto aí formado por duas partículas, entendeu? Então, ele já fez um desenho ali mostrando, ó, o X do centro de massa tá aqui a bolinha rosa. Aí você vai pensar, está mais próximo do corpo de maior massa. Vamos ver se tem maior massa mesmo. Bom, ele não fala nada, né? Ele só desenhou ali, não deu valores, deixa eu... Não deu valores. Vamos supor que o M2 é de maior massa. Está desenhado maior, não quer dizer que tem mais massa, né? Mas vamos supor, né, que ele tenha mais massa. Bom, pelo X do centro de massa, ele está indicando exatamente isso, né, que o M2 tem maior massa. Então, considerando o M2 de maior massa, a coordenada do centro de massa está mais próxima de M2, né? Por quê? Porque tem mais massa do lado direito do que o lado esquerdo. Então, o centro de massa tem essa relação com a distribuição da massa do sistema, né? Se do lado 2 a partícula tem maior massa, então o centro de massa está deslocado mais próximo para ela. E como que a gente determina exatamente onde é esse centro de massa, né? A gente vai dar a definição, e à medida que você for avançando no conteúdo, você vai entender por que é essa definição, né? Então vamos lá, tá aqui, ó. Se você olhar isso aqui, como se estivesse tirando uma média, né? Só que é uma média ponderada, tá vendo? Como assim média ponderada, né? Ó, cada coordenada é multiplicado pela massa que está naquela posição, né? Centrada naquela posição. Então, por exemplo, você tem a coordenada x1, quem é a coordenada x1? Você volta aqui, ó. Pensar que é da massa 1, né? Coordenada x2 da massa 2. Então, ele vai multiplicar a coordenada x1 pela massa que está naquela posição, que é m1, depois somar com a coordenada x2, que é onde está a outra massa, né, multiplicado pela massa que está na posição x2. Aí você pega tudo e divide pela soma das massas, né, que são os coeficientes que estão fazendo ali a ponderação dos valores de x. Ok? Então você como se estivesse calculando uma média, só que uma média ponderada pelas massas. Né? Onde tem mais massa vai ter um peso maior. Então aí está o x do centro de massa. Então é simples, né? Só para você pensar em termos de média ponderada. Igual você já faz, né, com provas, por exemplo, né? O professor vai lá, eu vou dar uma média aqui no bimestre, né, se for por média. Só que os trabalhos terão peso 2 e as provas terão peso 1, né? Aí vamos supor que ele dá lá 3 trabalhos e 2 provas. Aí como que você vai fazer a conta, né? O trabalho tem peso 2, a prova tem peso 1. Você vai fazer 1 vezes prova 1, né?
Depois mais 1 vezes a prova 2, que o peso da prova é 1, né? 1 vezes a prova 2. Mais, aí tem o primeiro trabalho, são 3, né? 2 vezes o trabalho 1. Mais 2 vezes o trabalho 2. Mais 2 vezes o trabalho 3. Ok? Você vai multiplicando os pesos ali com as notas. No final, você vai dividir pela soma dos pesos, né? Ou seja, dos coeficientes de cada trabalho e prova que você fez, né? São 2 provas, 2 pesos 1, então dá 2, né? São 3 trabalhos, peso 2, então dá 6. 6 mais 2, 8. Então você dividiria, né, esse produto aí, prova vezes trabalho, essa somatória toda, por essa somatória dos pesos, né? Que seria então, a mesma ideia, né? Você calcula a média ponderada, você faz esse cálculo para o centro de massa, tá bom? Aqui tá, ele já colocou a mesma fórmula, tá? Só que aqui ele colocou M1 mais M2 igual a massa total do sistema. Isso para 2 partículas. Se tiver uma quantidade qualquer de partículas, você vai repetir, né? A mesma conta para o número. Se tiver lá 10 partículas, vai fazer M1x1, M2x2 até chegar a MNxN. Vai dividir pela massa do sistema, né? A massa total, tá? Você vai somar M1 mais M2 até Mn, vai dar a massa total do sistema. Tranquilo? Então aqui embaixo está escrito. Diga. Deixa eu só perguntar uma coisa. Resolvendo essa conta, eu vou encontrar a coordenada em x que está o ponto de massa. Está o centro de massa, o centro de massa. Sim. Só o x. Só o x. Só do x. Aí se você quiser fazer para y, aí você vai fazer a mesma conta, né? Y do centro de massa, né? M1, Y1, M2, vai fazer toda a conta. Se tiver a terceira coordenada, Z, né? Mesma coisa. Z do centro de massa, M1, M2, entendeu? Vai fazendo a mesma conta. Aí vai dar essa somatória ali, né? M1x1 até MNxN, somatória, né? Aí colocou ali embaixo, né? Somatória, né? De MIxI com I variando de 1 até a última massa, que é a massa N. Aí você divide essa somatória toda pela massa total, ou seja, a massa do sistema. Você vai achar uma coordenada, a de x. Para y é a mesma coisa, só repetir, ele até coloca aqui embaixo, né? Aí você faz, tiver as 3 coordenadas, você vai fazer para as 3 coordenadas. Nesse caso aqui, você já vai bater o olho, vai pensar, bom, se eu for fazer para y, vai ficar, né? M1 vezes 0 mais M2 vezes 0 dividido por M1 mais M2, né? Porque tanto M1 e M2 estão, né, na mesma posição, então a coordenada do Y, né, do centro de massa, neste exemplo, é 0, né? Porque todas as duas têm a mesma coordenada, tá bom? Então aqui ficaria, né, a coordenada do Y seria 0. Se as duas estiverem sobre o eixo X, a coordenada Z também, né, do centro de massa seria 0 também. Então você ficaria, né, a coordenada X centro de massa, vírgula 0, vírgula 0, né? Coordenado do centro de massa com todas as coordenadas, né? Ficaria x do centro de massa e as outras duas seriam 0 e 0. Em termos vetoriais, né? Você pode escrever em termos vetoriais assim, né? Aí você tem lá, esse é um vetor R qualquer, tá? R para um ponto, né, no espaço. Vetor posição, tá? R é o vetor posição. Se você pensar em termos de vetor posição de um ponto no espaço é esse que está aí, né? As coordenadas do ponto x, y, z, só que em cada coordenada você vai botar o vetor i, j, k. E você tem a coordenada de um ponto no espaço. Então, a coordenada do centro de massa é só você colocar ali, né? Usando o vetor, você colocar cada coordenada acompanhando o seu versor, né? Seu vetor unitário. Então, você teria o vetor r, centro de massa, né? Como sendo isso aí, né? Só uma questão de escrever na forma vetorial, tá? Caso você veja algum problema assim, que é a mesma definição, já incluindo as 3 dimensões, né, as 3 coordenadas, entendeu? X, Y e Z. Escreveu uma forma compacta, né? Ele escreve na forma vetorial, ao invés de ter que escrever as 3 equações, né, ele simplifica. Se você escrever na forma vetorial, já está embutido ali, né? O R, o vetor RI, tá vendo? O vetor RI é aquele ali. Então você vai estar somando, né? Ó, todos os vetores posição RI multiplicado pelas correspondentes massas, né, em cada uma dessas posições RI. Somou tudo, dividiu pela massa total, né, você tem o vetor, né, que te dá a coordenada do centro de massa, o vetor posição do centro de massa. Tá? A forma de escrever na forma vetorial. Tá? E para corpos maciços? Aí, rapaz, você vai pegar essa mesma ideia aqui, né? Só que agora, como você está trabalhando não com pontos isolados, está trabalhando com corpo contínuo, você vai ter a mesma ideia, é semelhante a essa, só que você vai fazer uma soma contínua, né? Você pode pensar como sendo partículas muito pequenas, né? Então ele coloca aqui.
para corpos maciços aqui, essas integrais. Aí você fala, professor, meu Deus, o que é isso? Não se assuste. Vamos voltar lá na definição anterior? Vamos lá, ó. Volta na definição anterior. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui você está fazendo para partículas. Tá vendo a soma ali, ó? Somatório e um... Tá, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir, cadê? O professor, não me assusta não, professor, com isso. Vocês já fizeram integral? Já começaram a fazer, né? Então você já tem uma ideia do que é integral. Então você está fazendo aquela soma, tá vendo? Somatório. Por que o somatório se transforma em integral? Porque aqui você está somando partículas isoladas, né? Partículas de massa m, tal. Lá você vai pensar também, pode até pensar como sendo partícula, né? Um corpo formado por vários pontinhos, né? Várias partículas, ou vários átomos, né? Ali, que você vai somando, né? E esses pedacinhos, né, que você está fazendo essa conta, né, para achar o centro de massa, você vai fazer o quê? Mesma coisa, né? Pegar a massa de um pedacinho, multiplicar pela coordenada R, né? Aí soma com a massa do outra partícula, vezes a posição R. Você vai fazendo essa soma. Vai ficar uma soma gigantesca, né? Infinita ali, né? Então, não é uma coisa discreta assim, eu tenho 10 pontos, eu vou fazer a conta. Não, infinidade de pontos. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai fazer ali uma integral, né? Integral, você vai fazer, no lugar da somatória, vai virar uma integral. Você vai integrar o quê? Você vai somar o quê? Integral é a soma, tá? Então, você vai somar o quê? Você vai somar esse mesmo produto ali, MI, RI. Só que se agora, em vez de trabalhar com uma bolinha ali, né? Igual a gente fez aqui, tem duas bolinhas ali no espaço, né? Duas bolinhas, você vai trabalhar com um corpo contínuo. Aí você vai imaginar você dividindo, né? Esse corpo que é uma massa ali, né? Uma massa, um corpo maciço ali, né? Uma massa contínua no espaço. Você vai pegar imaginariamente, vai dividir esse corpo em milhões, infinitamente, quantidade infinita de partículas, né? Se é que é possível você imaginar isso. Você não consegue imaginar, eu não consigo. Eu não consigo, mas eu consigo imaginar algo assim, né? Um corpo dividido em uma quantidade muito grande de partículas. Tão grande que as partículas são bem pequenininhas. Os pedacinhos, né, são bem pequenininhos. Se são muito pequenos, muito pequenos, então a massa, ao invés de chamar essa massa aí de M, eu vou chamar de dm, uma porçãozinha, né? Um pedacinho muito pequeno, um intervalo. A massa total é M, né? Esse Mzão ali, tá vendo? Esse Mzão. Vou pegar esse Mzão e dividir em pedaços tão pequenos, que eu vou chamar esse pedacinho de dm, uma porção, tá? Quando tiver o dm lá, é uma porção muito pequena de M. Se tiver dx, você tem um comprimento lá x, você vai pegar dx o quê? Uma porção muito pequena desse comprimento x, né? Você dividiu aquele comprimento x uma infinidade de pedacinhos muito pequenos, e cada pedacinho desse é chamado de dx. Então você vai pegar esse corpo maciço, dividir em pedaços, em partículas muito pequenas, você vai dizer que cada pedacinho desse, muito pequeno, tem massa dm, tá? Então você vai fazer uma somatória infinitamente grande, né, de produtos dm vezes r, onde r é a localização dessa massa dmzinha, entendeu? Então esse dm é porque é muito pequeno. Então você vai pegar aquele r ali, que é a localização dessa massa dm, e multiplicar. É a mesma expressão, tá vendo? É a mesma expressão, é r vezes a massa, só que agora a massa é muito pequena, então a gente vai chamar de dm, tá? E a somatória deixa de ser somatória porque a massa é muito pequena, essa massa MI, né, do lado direito, é muito pequena, essa somatória vai ser uma somatória de infinidade de termos. Então, em vez de ser somatória, passa a ser integral, porque você está somando infinidade de termos. Então, a gente volta lá para a expressão, ó, grava ali, 1M somatória de MRI, tá vendo? Lá ele muda a ordem, né, só para ficar parecendo com a ordem que já está acostumada, né, a escrever lá no cálculo, né, que como é que chama? Agora esqueci o nome que dá. Essa parcela dm, tá vendo? Foi colocado do lado direito. Só para ficar com a mesma ordem da integral, que você está acostumado, né? Escrever o dx, o dm, o dy sempre do lado direito. E a função fica ali no meio. Então você vai pegar, tá vendo? A mesma coisa, ó. A coordenada x da massa dm, quando você faz essa multiplicação, é apenas um termo, né? É uma das partículas. Está fazendo xdm para uma partícula. Você vai fazer para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, até chegar na infinita, na última, lá, que são milhões e milhões de pedacinhos.
Você vai fazer o quê? Essa integral, essa soma somatória de x dm, mesma ideia, né? E fazer o quê? No final você tem que dividir tudo por m. Então tá aquele 1 sobre m ali fora, porque, né, como é constante, pode sair da integral. Então fica 1 sobre m. Então é isso que você está vendo aqui. Então, por enquanto, não se assuste, que é só a definição. Na hora de calcular, aí pode ser que em alguns casos dê trabalho, mas não é a nossa intenção que você ficar calculando, né, x centro de massa de objetos muito complicados, né? Não, você não vai estar estudando mecânica, né? Você não está fazendo engenharia mecânica, lá engenharia mecânica eles fazem, né? Para eles é mais importante isso. É importante que você entenda a ideia geral e fazer, né, esse cálculo para os problemas mais simples, né? Geralmente aqui, em muitos casos, ele já vai te dar o centro de massa, ou às vezes até pela simetria, né, do corpo, você já vai saber, só em bater o olho assim, você vai saber o centro de massa. Em alguns casos não, em alguns casos realmente você vai ter que calcular, não tem jeito, né? Então tá. Aqui ele faz uma, aqui ó, você vê aqui embaixo, olha, primeiro ó, presta atenção nessa equação de cima e vamos comparar com a de baixo. Ó, ali está a integral de 1 sobre m, tá? 1 sobre m integral de x dm, ok? Ou integral de x dm sobre m, tanto faz, o m fica fora da integral. Se você olhar a próxima aqui, o m some e aparece v, olha só que interessante, tá vendo? Ele trocou, simplesmente trocou m por v. Aí você vai, por que isso, professor? Porque esse caso aqui é um caso mais geral, né? Que você pode calcular o centro de massa de um corpo para um objeto que não seja, por exemplo, uniforme, né? Ele pode ter uma densidade que varia, entendeu? Ao longo né, de um comprimento, por exemplo. Pode ser feito de dois materiais diferentes, né? Uma parte de um material, outra parte de outra, né? Pode ser feito por diversos pedaços com materiais diferentes, né? Aí você pode usar essa aqui, né? Integral de 1 sobre m, y dm. Beleza, serve para qualquer situação. Mas numa situação em que o corpo é todo feito de um mesmo material e é uniforme, né? Ele é feito do mesmo material, esse material tem uniformidade. Em qualquer ponto desse corpo, se você colher uma amostra desse corpo e analisar em laboratório, você vai ver que esse corpo em todos os pontos tem a mesma densidade. Então, nesse caso, você substitui, né, a massa, você usa lá a definição, né, densidade é massa sobre volume. Aí você substitui aqui, tá vendo? No lugar da massa aqui, ó, no lugar da massa aqui, cadê a massa ali, ó, no lugar de M, você vai fazer o quê? Deixa eu ver se eu escrevo aqui, peraí. Cadê minha caneta? A caneta sumiu, ela some de vez em quando. Tá aqui embaixo, né? Não precisa nem escrever, tá aqui, ó, tá vendo? Densidade é massa sobre volume. Então, quanto é que dá aqui, ó? Densidade vezes volume é igual a... Eita, computador, deixa eu fechar. Densidade vezes volume é igual a massa, ok? Então, se eu inverter isso aqui, fica 1 sobre o volume é igual a 1 sobre massa, certo? Então, 1 sobre massa nós já temos, ó. 1 sobre a massa é igual a... Aqui, ó, 1 sobre a massa é igual a isso, ok? Tá, mais esse dm, ó, você pode escrever tanto densidade como massa sobre volume, como dm sobre dv, né? Não tem problema, porque você está pegando aqui, ó, se o objeto é uniforme, professor, por que isso? Vamos pensar de novo, ó. Se o objeto ele é uniforme, então você pode pegar o que para calcular a densidade? Você pega a massa total, né, e divide pelo volume, né? Isso serve tanto para ser sendo uniforme ou não. Se o objeto não for uniforme, esse massa sobre volume vai te dar uma ideia de que de densidade média, né? O objeto é feito de vários materiais, mas eu pego a massa total dele e divido pelo volume, né? Você vai estar calculando a densidade do corpo, então, ou seja, uma densidade média, né? Já que ele é feito de materiais diferentes, então você tem uma média ali. Mas se o corpo é uniforme, vai valer a mesma coisa, é M sobre V, só que tem um detalhe, né? Esse M sobre V, como o corpo é uniforme, se você pegar cada pedacinho desse corpo e fazer a mesma conta, ou seja, pegar a massa desse pedacinho que você extraiu como amostra, dividir pelo volume desse pedacinho, vai dar o mesmo resultado que você achou quando você pegou a massa toda e dividiu pelo volume, porque o objeto é uniforme, certo? Então aqui está dizendo isso, ó. A densidade do corpo você pode calcular ali, a massa sobre volume. Se o objeto for feito de um único material e esse material sendo uniforme, tendo a mesma densidade em qualquer ponto dele, então se eu colher uma amostra de massa dm de qualquer ponto do corpo e dividir pelo volume dessa amostra que eu colhi,
eu vou ter o mesmo resultado que eu tive quando eu peguei toda a massa e dividi pelo volume. Entendeu a ideia? Então, a ideia é essa, né? Então, é isso que está dizendo. Se parece estranho, o que é DMDV igual a MV? O que está querendo dizer? É isso, né? Se eu pegar a massa toda e dividir por volume, como objeto uniforme, se eu colher uma amostra desse objeto e calcular a densidade não do corpo todo, mas dessa amostra, vai dar o mesmo resultado, pois o objeto é uniforme, ok? Então, da primeira aqui, ó, densidade massa total sobre volume total, eu tiro isso aqui, né, que 1 sobre m é 1 sobre ρv, ok? A mesma coisa ali, ó, no lugar de dm, o que você pode escrever? No lugar de dm aqui, ó, tendo essa expressão, você pode escrever o quê? Que dm é igual ao dv, ok? Então aquela integral lá vai ficar como? Ó, olha lá, vamos substituir aqui embaixo. Ó, como é que vai ficar essa integral? Pega a primeira lá, né? X do centro de massa. 1 sobre m. Aqui, ó, 1 sobre m está aqui do lado direito, tá vendo? 1 sobre m é igual a 1 sobre ρ. 1 sobre ρ v vezes a integral, vai lá, x dm. X dm. Só que o dm está ali, né? Ó, ρ dv. Ρ dv. Como objeto uniforme, né? Então a densidade, né? Essa densidade aqui, ó, quer ver? Essa primeira aqui de fora, ó, é a densidade que eu calculei usando toda a massa e todo o volume do corpo, tá vendo? Essa densidade que eu chamo até de densidade 1, por exemplo, né? Essa densidade 2 foi a densidade da amostra. Essa densidade 2 aqui, ó, ela pode variar, né, se o objeto não for uniforme, né, esse D2, ele pode depender da coordenada X ali, ok? Mas como o objeto é uniforme, então esse D2 é constante e é igual ao delta 1D, eu estou chamando de D, né? É ρ, né, densidade, mas é D de densidade. Então você pode cancelar, né? Esse ρ2 vai ser constante, sai fora aqui da integral, fica ρ2 sobre ρ1, eles são iguais porque o corpo é uniforme, então vai ficar, cancela, né, o ρ, vai ficar 1 sobre v, ou 1 sobre v vezes integral de x dv. Entendeu? Por isso que desapareceu o m e apareceu o v, que ele substituiu, tá? Densidade por massa sobre volume. Essa é a ideia ali. Aí fica assim, ó. Agora você sabe, né, que pode usar assim também, mas desde que, então assim que tem a limitação, né? Desde que o objeto seja, né, tenha a densidade ali sempre a mesma, em qualquer ponto dele, né? Seja um objeto de densidade constante, né, no espaço, né? Você está varrendo o objeto todo e está encontrando sempre a mesma densidade para cada região dele. Tá bom? Então você vale essa expressão também para o cálculo do centro de massa. Aqui ele faz a discussão sobre simetria, né, de objetos. Aí tem um exemplo aqui que você vai tentar fazer, né, depois com calma. Ele vai retirando cada pedacinho, vai perguntando onde está o coordenado x centro de massa. Aqui tem um exemplo, tá vendo? Ele dá ali 3 partículas, dá a massa da partícula, dá a coordenada x, dá a coordenada y, ele pede para você calcular, né? Centro de massa, só aplicar lá a média, tá vendo? Como se fosse a média, né? A expressão, tá vendo? Soma tudo, divide por m, faz as continhas, achou lá 83. Então, só aplicar. Aqui já é no espaço, tá vendo? Que ele desenhou, fez a figura no espaço, mas é esse problema aqui, ó. Que ele tem a coordenada x e coordenada y. Então, ele fez o cálculo para a coordenada x, encontrou aqui, ó, 83. Aqui ele fez o desenho aqui, ó, né? Em 2 dimensões, né? A coordenada z, 0, não precisa se preocupar. Então, ele fez o cálculo x e y, está aqui o y, 58, e ele localizou ali no espaço, né? Onde seria a coordenada do centro de massa. Está ali. Veja que não está em nenhuma das esferas, né? Está no espaço, tá vendo? Então, se você solta esses dois objetos, por exemplo, essas duas partículas nessa posição A no campo gravitacional, né? O centro de massa dele se comporta como se fosse um corpo de massa, né? Como se tivesse uma massa ali, naquele ponto, m2 mais m3, né? E se você aplicar a segunda lei de Newton, esse ponto vai ter a aceleração exatamente indicada por essa expressão, né? Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Então, o centro de massa vai ter exatamente a aceleração, independente do movimento das partículas ali, né? Esse exemplo aqui é muito legal, está até arriscado ali, muito bacana. Ele te dá um disco, vocês vão pensar nele depois, né? Mas eu vou dar as dicas aqui, ó. Ele te dá um disco. Vamos ver o que ele pergunta, qual que ele pede o centro de massa desse disco, provavelmente, né? Vamos lá.
Qual é a pergunta? Só para gente se localizar. Aqui já está discutindo, né? A pergunta aqui. A figura tal mostra uma placa de metal uniforme P. Quando ele fala placa metal uniforme P, está dizendo o quê? Que a densidade dessa placa é a mesma em qualquer ponto, né? Então você pode usar aquela integral do volume. Ah, mas professor, se eu quiser usar a integral da massa lá, a XDM, pode? Problema nenhum, vai dar o mesmo resultado, sem problema nenhum. Mas se quiser fazer só no volume, você precisa se preocupar com densidade. Como a densidade aqui é a mesma, né? Você viu que no final as densidades se cancelam, a densidade dentro da integral e fora da integral, uma está dividindo a outra, então acaba se cancelando, tá? Então ele pergunta se, usando os sistemas coordenativos da figura, localiza o centro de massa da placa CMP. Dá uns nomes diferentes, né? Placa CMP. Placa CMP. Não, CMP não é a placa, é o centro de massa de P. Né? A placa é P. CMP é o centro de massa da placa P. Eu risquei mais ou menos ali, né? Por que eu risquei ali? Isso deve ter sido semestre passado. Por que eu risquei naquela posição já? Por que não é para a esquerda? Por que não é para cima? Por que eu não chutei aqui assim? Por que eu não... Ah, não, acho que é aqui, ó. Porque eu achei que era aqui, nessa pelotona ali. Por que será? O que você acha, gente? O que vocês acham? Eu chutei que seja aqui, tá vendo? Centro de massa, vamos pôr mais para cá, mas eu chutei que é do lado direito e sobre o eixo X. Por que não é sobre o eixo Y? Centro de massa dessa figura. O que interessante desse disco? Interessante desse disco, se eu jogar esse disco para cima aqui, né? Se eu pegasse um disco com esse furo aí, uma moeda, né? Com um furo igual esse, pegasse esse disco e jogasse para cima, girando, né? Girando e ao mesmo tempo jogasse para cima, como se estivesse jogando, sei lá, um bumerangue, alguma coisa assim. Joga ele girando e ao mesmo tempo, né? Para cima. Né? Então cada ponto aqui, né? Como está girando, né? Tem um movimento complicado, né? Os pontos da placa. Tem alguém chamando por ali, mas deixa o pessoal entender. Cada ponto da placa tem um movimento complicado, vai ter um movimento de rotação e um movimento de translação ao mesmo tempo, mas tem um ponto aí que vai obedecer exatamente o seguinte. Todos os pontos, na verdade, obedecem, mas tem um ponto aqui da placa, todos os pontos aí obedecem, força igual a massa de aceleração, mas tem um ponto da placa aqui que vai obedecer essa aqui, ó, força resultante sobre a placa é igual a massa total. Eu vou botar massa maiúscula aqui, mas eu vou chamar a atenção que é total, né? Essa massa aqui é a massa da placa, entendeu? Massa total, não é a massa de um pedacinho. Então tem um ponto dessa placa, só um ponto, tá? Que vai obedecer aqui a seguinte, que a força resultante sobre essa placa é igual à massa total da placa vezes a aceleração desse ponto. Então tem um ponto que obedece a isso, essa placa. A segunda lei de Newton, né? Aplicada à placa. Professor, então tem essa placa, vamos dizer assim, sim, da segunda lei de Newton, né? Você vai pegar um pontinho dessa placa aqui e ela vai ter você jogou ela para cima, né? Vamos supor que o movimento seja parabólico. Aí vai fazer esse movimento aqui, ó, pá. Professor, e se eu pegar outro ponto, esse é o quê? É o centro de massa. Não importa como aquela placa vai estar girando, você pode girar ela de qualquer jeito, você pode girar em torno do eixo X, você pode girar em torno do eixo Y e jogar para cima ao mesmo tempo, fazer um movimento todo complicado ali, né? Uma moeda assim girando, toda maluca, mas um pontinho daquela moeda vai ter um movimento parabólico. Você jogou ela para cima, girando igual uma maluca, mas tem um movimentinho daquela moeda. Se você jogar ela para cima com uma determinada inclinação aqui, né, um lançamento oblíquo, ela vai fazer um movimento. E se eu lançar na vertical? Também. A moeda vai subir maluca ali, mas tem um pontinho que vai ter uma trajetória retilínea na vertical e vai voltar. Outros pontos não, né? Vão fazer um movimento maluco ali, não sei como, um movimento girando ao mesmo tempo, alguma coisa assim, né? Girando e subindo, depois descendo, entendeu? Mas vai ter um ponto que vai ter um movimento simplesmente parabólico, é isso que eu quero dizer. Que ponto é esse? É o centro de massa. E como é que ele determina o centro de massa? Ele fez uns artifícios aqui interessantes, né? Ele fez o seguinte, ó, a ideia dele aqui, ó. Aqui, vamos usar essa figura. Olha para essa figura aqui. O que tem de diferente? Tem de diferente que ele imaginou o seguinte, ó. Ele pegou essa placa, tá vendo? Essa placa verde aí, essa moeda, e imaginou preenchendo aquele buraco ali
com a outra moeda de mesma espessura dessa, né? Mesma espessura, né? Mesma densidade, ou seja, feita do mesmo material que essa, mesma densidade, então tem as mesmas características, né? Só que o raio é menor, é um raio R, né? Enquanto a maior tem raio R. Então ele preencheu, lá e preencheu ali, ó. Agora tem uma placa, ele chamou de, também ali, ó, placa composta. É isso, então ele chamou de placa composta. Olha que interessante. Aí ele fez o seguinte, para que, professor, ele fez isso? Ele fez o seguinte, olha essa placa composta, toda, né, toda preenchida, agora não tem vazio nenhum, está toda preenchida. Dessa placa composta, se eu coloco as minhas coordenadas ali, né, meu eixo de coordenadas x e y, passando pelo centro dessa placa composta, eu te pergunto, qual seriam, né, na verdade, as coordenadas do centro de massa dessa placa composta? Então, você está todo preenchido. É como se fosse um único disco agora, né, sem furo, entendeu? A ideia é essa. Ele juntou dois discos, tampou ali o buraco, fez um disco só, sem furo. É isso. Agora você tem um disco sem furo. Então, imagine agora o mesmo disco anterior, só que sem furo. Ok? Se eu colocar minhas coordenadas x e y ali no centro, ali, ó, geométrico, né? E perguntasse para vocês, onde vocês acham que é o centro de massa desse disco preenchido, que ele chamou de disco composto, esse disco totalmente preenchido? E chuta aí, o que você acha, usando a sua intuição, pela distribuição de massa ali, onde você acha que fica o centro de massa? Chuta aí alguém. Chute, chute, chute alguém. Tem alguém aí? Eu acho que não tem. Então ninguém poderá chutar. Se alguém escrever. No centro do círculo maior, né? Alguém respondeu finalmente. Quem será? Eu acho que foi a Beatriz. A Beatriz acha que é no centro, e aí apagou a imagem. Ela acha que é no centro, por quê? Porque ali você tem uma distribuição, né? Você tem, veja bem, você olha para o lado direito do centro, você tem a distribuição de massa ali. Se olha para o lado esquerdo, tem a mesma distribuição de massa. Então, né, aparentemente, é igual se você tirar assim, eu tiro 8, 8 e 8. Né? Sua média é 8. Né? Certo? Tudo igual. Então, os pesos ali são iguais. Então, se você fizer um cálculo aí do x do centro de massa, você encontra o valor do meio. Né? O valor do meio ali do x te dá a distribuição de massa igual para a direita e para a esquerda. Então, quando você tem uma simetria, gente, quando você tem uma simetria, é fácil você descobrir onde está o x do centro de massa. Né? Por quê? Porque do lado direito você tem uma moeda idêntica ao que você tem do lado esquerdo. Né? Você tem a metade da moeda do lado direito e a metade do lado esquerdo, percebe? Então você tem a mesma distribuição, como se fosse um espelho, né? Você coloca um espelho ali no Y, né? Na direção Y ali, aí você vai ver refletido lá do outro lado uma mesma parcela que você tem do lado direito de Y. Então você pode ali chegar pela simetria e colocar ali o X do centro de massa exatamente no meio. A mesma coisa vale para o Y, né? Então, o Y no centro de massa também pela mesma simetria, sempre que você tiver simetria fica fácil, né? Com uma densidade mesma, lembre-se disso, tá? A densidade tem que ser a mesma ali para você dizer que é no centro. Você pode ter um disco aí, então geometricamente simétrico, mas não com distribuição de massa simétrica. Imagina eu colocar dois discos aí, né? Um pedaço da direita de Y de madeira e um pedaço da esquerda de metal, né? Aí o X do centro de massa não vai ser ali no centro da circunferência, né? Porque você tem densidades diferentes. Mas como é a mesma densidade, é o mesmo material, tudo igual, então você vai ter exatamente naquela bolinha vermelha, tá vendo, rosinha ali, é o X do centro de massa do disco todo, ok? Então, você lembra da definição inicial lá? Definição inicial do X para partículas, né? Para partículas, né? Vamos dizer assim, para um sistema formado por dois corpos ou duas partículas, ou três corpos ou quatro corpos, né, por um número finito, né, de partes. Você lembra, né? Como se fosse calculando a média, né? Vamos voltar lá, só para... Acho que você lembra, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui. Não, como é que você calcula? Está aqui, ó, tá vendo? Você faz essa conta, né? Para achar o X do centro de massa, faz M1x1, M2x2, total, divide por M. Então, vamos voltar agora lá no disco.
Então você vai escrever o quê? Você vai pensar, né? Opa, acho que eu passei, né? Você vai pensar aqui, ó, agora nesse discão totalmente preenchido, formado por dois discos, né? Um disco furado e um disco menor, não é isso? O discão maior é formado pelo disco furado e o discão menor. O disco menor, o disco S, você está vendo lá onde ele desenhou o centro de massa dele? Está ali, ó. O centro de massa está no centro do disco, a mesma ideia, né? Tem uma distribuição de massa simétrica em relação àquele ponto. Então você já sabe que o centro de massa dele está ali. Onde eu localizaria esse centro de massa? Vamos ver. Ali a medida é 2R, né, do discão, tá vendo? 2R do discão, o disquinho é R, né? O centro de massa dele está ali no centro, né, do disquinho menor aqui. Está no centro. Então a coordenada dele ali, aquele centro de massa, seria, está no X ali, menos R, né? O X seria, o X do centro de massa do disco S seria menos R, né? O R sendo o raio, né? O valor do raio. Só como está à esquerda, então fica sendo menos R. E o Y, coordenada Y do centro de massa do disco S, seria zero, né? Está ali o centro de massa, está sobre o eixo X, então pela simetria está ali no meio, né? Então a coordenada Y do centro de massa seria zero, tá bom? Então está ali. Então você conhece o centro de massa, né, do discão totalmente preenchido, é o rosa ali, tá vendo? É o rosa. Você conhece o centro de massa do disquinho S menor e está querendo o centro de massa do disquinho furado, né? Ok? O que você vai pensar então? Você vai pensar o seguinte, professor, você calcular o centro de massa de um sistema formado por dois corpos, duas partículas. Olha que interessante, mesmo isso aqui não sendo partícula, você já conhece o centro de massa dele, né? Então você vai pensar isso aqui como semelhante a quê? A dois corpos, você vai pensar esse sistema assim como dois corpos, né? Um de centro de massa aqui, ó, rosinha aqui, ó, centro de massa rosa, com a massa do disco toda concentrada ali, então você vai substituir mentalmente, na hora de fazer a conta, né, o disco S como sendo uma partícula centrada ali, né, como se fosse aquela bolinha rosa ali, ó, tá? Com a massa do disco S toda centrada ali. E o outro corpo seria o disco furado, né? O centro de massa do disco furado está um pouquinho à direita, gente. Por que vai estar um pouquinho à direita? Esse azul aqui, tá vendo? Esse é o do disco furado, esse azulzinho aqui. O rosa é do disco totalmente preenchido. Do disco furado um pouquinho à direita. Por quê? Porque sem o disco S, né, vai ter mais massa do lado direito do que o lado esquerdo. Então o centro de massa ele fica do disco furado deslocado para o lado direito, por isso, porque tem mais massa do lado direito do que o lado esquerdo, né? O Y do centro de massa de cada um desses objetos, aí, o disco totalmente cheio, o disco furado, o disco S, que é o menor, é tudo zero, né? Por quê, professor? Por que é tudo zero? Porque você tem uma simetria, tá vendo? Estando furado ou não, pode ver o disco furado, ele vai ter uma distribuição de massa idêntica, tanto acima quanto abaixo. Você tem a mesma figura, né, rebatida, entendeu? Pensa só na metade superior do disco furado. Abaixo você vai ter a mesma distribuição de massa, rebatida, como se fosse um espelho ali, o X, né? Como se o X fosse um espelho, que você vê acima do eixo X, você veria abaixo. Então tá o quê? Tá simétrico em relação ao eixo X. Então o Y do centro de massa está sobre o eixo X, ou seja, é igual a zero. A mesma coisa vale para o disco S, né? O que está acima está abaixo, então a coordenada do centro de massa fica ali exatamente y igual a zero também, né? E o disco total todo preenchido é a mesma coisa, então há uma simetria em relação ao eixo X, né? Então por isso que o centro de massa de todos eles, está vendo? Está sobre o eixo X, não tem nenhum fora, né? Porque há uma simetria em relação, né? Está espelhado em relação ao eixo X. Então, coordenada do Y, né? Do Y, coordenada do Y. Coordenada Y do centro de massa é zero para todos. A gente vai se preocupar então com a coordenada X. Então você vai pensar aqui o seguinte, ó, como é que você faria para calcular a coordenada do centro de massa de um sistema formado por duas partículas? Você escreveria o quê? Ó? Seria fazer X, né? O centro de massa, você faria o quê? Você pega a coordenada 1, né, da partícula 1, multiplica pela massa 1, mais coordenada 2 da partícula 2 e multiplica pela massa 2. Aí você dividiria tudo por M1 mais M2. Ok? Aqui você vai escrever algo semelhante, né?
apesar de ser um corpo extenso, você vai escolher algo semelhante, já que você já conhece, né, o centro de massa do disco S e o centro de massa do disco preenchido, e desconhece o centro de massa do disco furado. Mas como assim, professor? Você faz o seguinte, ó, o disco preenchido, você vai considerar o seu sistema, né? Então você vai considerar assim, o seguinte, ó, o sistema do disco preenchido. Então, como é que você calcularia o X do centro de massa do seu disco preenchido? O que você faria? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Vai pegar a coordenada 1 do centro de massa, só vamos chamar de 1, né? Vamos chamar de quê? Do disco, ele chamou de S, né? Disco S, então tá. Coordenada 1 do disco S, o que? O centro de massa, tá? Esse X aqui é o centro de massa do disco S, como se fosse uma partícula centrada no centro de massa, tá? Então vai ser X do centro de massa da placa, ele chamou de placa P, é a furada, né? A placa composta ele chamou de C. Então aqui é o X de centro de massa da placa composta, ou seja, a placa totalmente preenchida, vai ser o X de centro de massa da placa S. Eita, velho, que coisa. Deixa eu voltar aqui. Esbarei. Então vai ser o que? O X do centro de massa da placa S vezes a massa da placa S mais o X do centro de massa. Qual é a outra placa? A placa P, né? A placa furada vezes a massa da placa furada. Chamou de placa P, tá bom? Placa S é a placa menor, placa P é a maior furada, e a placa totalmente preenchida chamou de C, que é a placa composta. Tá aqui os nomes aqui, tá? Ó. Divido tudo pela massa total, ok? Mas, professor, eu não quero calcular o X do centro de massa da placa C, professor. O X do centro de massa da placa C eu já sei, é 0. Sim, ótimo. Então isso aqui vai ser 0. Só que o que você tem? Você conhece o X de centro de massa da placa S, tá ali, ó, CMS, tá vendo? Aqui, ó, X da placa S, é isso aqui. Tá? Fiz a massa da placa S. Você conhece, então você vai substituir aqui, então vai ficar 0 igual, né? O X do centro de massa ali da placa S vai ser menos R, porque está à esquerda, né? Menos R, porque o raio do disco S é R, então a coordenada do centro é menos R. Ali, pela figura você vê isso. Menos R vezes a massa da placa S, que você vai ter um probleminha com essa massa aí, né? Você não sabe qual é, né? Vezes a massa... Opa, problema aqui, peraí. Vezes a massa da placa S, mais XP é o X do centro de massa da placa P, que é o que você quer. Vezes a massa da placa P sobre a massa total. Aí você pode usar em termos de massa, você pode usar em termos de volume também, tá, gente? Como assim, professor? Lembra que a gente falou quando a densidade é a mesma, né, para todos os pontos das placas ali, você pode escrever em termos de volume, em vez de, no lugar da massa, substitui por volume, né? Aí você pode escrever X do centro de massa igual a XS vezes a massa S vai ser volume do disco S, XP, volume do disco P, dividido pelo volume total. Aí, professor, mas como assim volume, professor? Eu não tenho os dados ali. Sim, você não tem os dados, né? Você sabe que é um disco, né? Você pode pensar que em termos de cilindro, né? É um cilindro. O que vai acontecer? É um disco que você está olhando de cima. Se olhar de lado, como se fosse uma moeda, né? Você pensa numa moeda, né? Tem uma espessura aí ali. Aí você sabe calcular o volume, né? O que seria o volume dessa moeda de disco S aqui, ó, esse disco S? Qual seria o volume dela? Seria a área da base, né? Vezes a espessura, né? Então o volume vai ser πr ao quadrado vezes a espessura da moeda. Qual outro volume que a gente precisaria? Ó, tem um volume total, né? O volume do grandão aqui seria πr ao quadrado, só que R agora na verdade é 2R, né? Que o raio desse discão é 2R. Então vai ficar π 2R tudo ao quadrado, né, que é a área, vezes a espessura da moeda. Chama de E, né? Espessura é igual para todo mundo, chama de E. No final cancela tudo, né? E aqui embaixo o volume total, né? Tá vendo? Ah, sim, eu acabei de calcular o volume total. Então o volume total está aqui embaixo. O volume desse pedacinho aqui, ó, você vai ter que escrever, né? O volume total do discão menos o volume do disquinho. Aí você vai colocar ali no lugar da massa 2, entendeu? O volume total, o volume do discão. Esse volume aqui que você vai colocar no lugar da massa, ó, M2, vai ser o volume da placa composta, né? Eu chamei de X2 aqui, não, aqui embaixo, XP, né? XP, o volume da placa P, a placa furada. Você vai pegar o volume total, π, o Rzão, né? O R da placa maior ao quadrado. PR ao quadrado divide por 2, não divide por 2, não. PR ao quadrado só, né? Vezes a espessura é o volume, menos
o πr ao quadrado da de cá, né, da placa menor, vezes a espessura. Então você pega um volume do maior menos o volume do menor, entendeu? E coloca aqui. A mesma coisa o M1 e M2. No lugar de M1 e M2 vai ser volume 1 mais volume 2, tá? Você põe o volume total. Aí vai aparecer a espessura em cima e a espessura embaixo. Você tira em evidência, né? Aí a espessura cancela, tá vendo? Vai ficar independente, porque a espessura é a mesma para todas as duas moedas, né? E para a moeda total também. Então acaba cancelando. Então, na verdade, nesse exemplo aqui, como ele é bidimensional, né? Você está olhando aqui a distribuição de massa no plano XY, então a espessura aí, ela não é importante, né? Porque ela cancela no final, entendeu? Aí você consegue achar o que ele está pedindo, que é a coordenada X do centro de massa daquela moeda furada ali, tá? Aí ele faz aqui, ó, faz a tabelinha, depois você olha com calma, né? Faz a tabelinha, coloca as massas, faz a conta, né? Faz tudo aí, tá vendo? Tá tudo escrito aí, não tem erro, já está resolvido, tá? Professor, Diga. eu estava acompanhando aqui, eu só não consegui entender muito bem a lógica. Ele falou que o X do centro de massa do disco C é 0. Aí ele chegou numa expressão que eu não consegui entender. Que é XP igual a menos XS MS sobre M. Isso é consequência da conta, né? Depois que você montar essa equação aqui, você vai resolver, você vai tentar fazer, monta a equação, né? Essa equação aqui é X do centro de massa de quem? Falou do P? É consequência dessa conta aqui, né? Na hora que você... Às vezes, você olhando a conta, parece uma coisa realmente difícil de entender, porque às vezes é um resultado da matemática, né? Às vezes coisas que a gente não compreende, assim, diretamente, né? Mentalmente olhando, assim, talvez a gente não consiga ver, né? Mas ele teria que fazer essa conta aqui, né? Teria que pegar isso aqui e continuar fazendo a conta. Teria que colocar ali os volumes, né? Mas sai dessa conta aqui. Você pode tentar fazer as contas todinhas, né? Passo a passo, porque às vezes ele dá alguns saltos aí, né? Quando ele vai fazendo as contas, às vezes dá alguns saltos, tá vendo? Mas ele escreveu ali, ó. Coordenada do disco preenchido, tá vendo? S mais P, ó. Tá vendo? Coordenada do centro de massa, aquele, ó. Massa do disco S, né? Vezes a coordenada do centro de massa do disco S. Massa do disco P, que é o disco furado, né? Vezes a coordenada do centro de massa. Essa aqui que é a nossa incógnita, tá vendo? Essa aqui é a nossa incógnita. E aqui é a massa do disco S mais a massa do disco P. É a definição do centro de massa, entendeu? Ou seja, o centro de massa, ele está usando a seguinte ideia, né? Ele está pensando no disco preenchido, no sistema. O meu sistema, logo no início ele falou, né, como é que calcula, né, o centro de massa de um sistema de duas partículas? Né? Você vai fazer, né? Massa de uma partícula vezes a coordenada dela, mais a massa da segunda partícula vezes a coordenada dela, né? Dividido pela massa total. Então ele usou essa ideia ali. Só que aí, em vez de você ter partículas, você tem discos, né? Então você vai tratá-lo como as partículas centradas no centro de massa. Né? Você vai substituir aqueles dois discos mentalmente como se fossem duas partículas sentadas no centro de massa. Então, o seu sistema, então você tem aqui o que? Você teria uma partícula aqui, que o disco chamou de Q, de S, né? Centrado numa posição, que é o X. Aqui o disco, como se fosse a partícula S, e a outra partícula lá, a partícula C. Então, S é o disco menor, o C é o disco furado. Então, o seu sistema, formado por essas duas partículas. Como é que eu calculo o centro de massa deles? Está aqui, ó, do lado, né? Pega a massa, pega a massa da primeira ali, ó, ms multiplica pela coordenada, chamou de xs, né? Depois ele pega a massa da segunda, que é o mp, é a massa do disco furado, multiplica pela coordenada do segundo, né? Divide pela massa total. Então, vou ter agora aqui o centro de massa do sistema, né? Do conjunto ali, né? Conjunto todo. Qual é o conjunto todo? Conjunto formado por dois discos, o disco furado e o disco menor que preenche o furo do disco. Está ali. Só que esse X aqui, pela simetria, dá zero, né? Você tem um disco centrado no zero, então a coordenada dele, do centro de massa dele já é zero mesmo, né? Então vai ficar aqui ms xs mais mp xp é igual a zero. Por quê? Porque você passa multiplicando essa soma para lá, né? Vai dar zero. Então vai ficar ms xs mais mp xp igual a zero. Aí você tem que calcular as massas, né? Ou os volumes, né? Você que sabe. Vai ter que calcular as massas. Ele vai dar uma coisa dependendo do raio, né? Dos discos, entendeu?
Então você tem que desenvolver essa conta aqui, ó. Faz essa conta, substitui os volumes, tudinho, vai fazendo e vê o que você encontra, né? Vê se você igual isso aqui, tá vendo? Fez aqui isso aqui, né? Faz as contas direitinho, só que está escrito em função das massas, tá vendo? Porque isso aqui é zero, ó. Isso aqui é zero. Então vai ficar, ó, some isso aqui, né? Porque isso aqui passa a multiplicar. É isso aqui que você está querendo, né? Então isso aqui é mais, dá para ver aqui, ó. Você passa multiplicando para cá, tá vendo? Só que esse XP, XSP é zero. Porque ele colocou a coordenada, o sistema de coordenadas, né? XY, centrado ali, a origem, centrada no centro do disco preenchido, né? O disco S mais P, o disco composto. Então é zero, então esse lado aqui é zero. Beleza, aí você passa esse MS, MP multiplicando. Então vai ficar, daqui fica o quê? MS, XS mais MP, XP igual a zero, né? Fica assim, ó, MS, XS mais MP, XP é igual a zero. Zero porque o centro de massa do discão é zero, o disco preenchido. Então tá aqui, ó. Então ele passa o que? Ele quer o XP, né? XP, que é o X do centro de massa do disco furado, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar, passa o MS, XS para o outro lado, menos MS, XS. Então o XP está multiplicado pela massa aqui, ó, multiplicado pela massa. Passa a massa dividindo, fica assim, ó. Entendeu? Então ele resolveu essa equação aqui de cima, substituindo XSP por zero. Aí quando ele desenvolve, ele chega nesse resultado aqui, ó. XP, né? Ele achou, né, a coordenada do centro de massa em função das massas, entendeu? Tá vendo ali, ó? Em função das massas. Aí você pode calcular, né, as massas de cada um e substituir ali, né? Ou os volumes, né? Porque uma densidade é a mesma, né? A massa de S é o que? A massa de S densidade é massa sobre volume, né? Então a massa de S vai ser a densidade de S sobre vezes o volume de S. A outra vai ser massa de P, vai ser igual a densidade de P, que é a mesma de cima, a mesma dos dois, né? Mesmo material, vezes o volume de P. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Ó? Na hora que você dividir ali, vai cancelar a densidade, tá vendo? Então você não precisa se preocupar com a densidade, que é a mesma. Então você calcula os volumes, o volume de S, que é o disco menor, e o volume do disco maior furado, né? Lembre-se que esse volume P aí é o volume do disco furado. Você tem que calcular esses volumes, que é PR ao quadrado vezes a espessura, né? Substituir aqui, ó, na hora que você jogar aqui no lugar de XP, você vai encontrar a coordenada, né? Em função de R, né? Porque ele não deu o valor de R, tá? Cadê? Ele não deu aqui, ó. Aí ele até faz a fórmula aqui, tá vendo? MS sobre MP é a massa específica, a densidade, mesmo que ele está fazendo aqui, a densidade vezes volume, né? Volume é o que? Espessura vezes a área é essa. Ele vai desenvolvendo aqui, entendeu? Aí ele faz ali, ó, a área do disco furado, aqui, ó, disco furado, é a área total do disco composto menos a área do disco menor, né? Ele vai fazendo todas as contas aqui, ó. Achou ali que é igual a 1/3, né? Ou seja, o volume do disco S, o menor, é 1/3 do volume, a massa, né? A massa do disco S é 1/3 do volume da massa do outro disco. Tá bom? Então ele faz essas contas aí usando a geometria dos discos, né? PR ao quadrado vezes a espessura, né? Você tem a massa, entendeu? Então é isso, né? Desenvolver as contas aí. Se você ficar com alguma dúvida aí, você faz as contas, né? Você pode até fazer um exemplo com números, se você quiser, né? No lugar de usar R ali, você usa números. Imaginar um disco de raio igual a 1 centímetro, outro raio vai ser 2 centímetros, né? Faz as contas com números só para você ilustrar o problema, tá bom? Tudo bem, Igor? Beleza. Esclareceu mais agora. Obrigado. Espreguiçando. A segunda lei de Newton para um sistema de partículas, aquele que a gente discutiu, né? Você tem um sistema de partículas. Se você conhece a massa desse sistema de partículas, se você tiver mais de um corpo, né? 1, 2, 3, 4, 5 mil objetos se movendo ali, né? Por exemplo, um gás, né? Um monte de moléculas se movendo. Né? O que ele diz? Segunda lei do sistema de partículas, simplesmente você aplicar a segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que você tem que saber, força resultante sobre o quê? Sobre o sistema, né? Você tem que somar todas as forças sobre o sistema, aí você tem a resultante. Beleza, coloca lá, força resultante igual a tanto.
E a massa do sistema, vai continuar, né? Soma todas as massas, coloca lá, beleza pura. Só que na hora de colocar a aceleração, você pode ter cada uma partícula com uma aceleração diferente. Então a aceleração ali, que aparece na segunda lei de Newton, não é aceleração qualquer, né? É a aceleração do centro de massa do seu sistema, né? Apesar do seu sistema pode ter um sistema complexo ali se movimentando, cada partícula se movimentando numa direção diferente, mas simplesmente a segunda lei de Newton fica simplesmente assim, né? Força resultante é igual a massa e aceleração, só que a massa é a massa total e a aceleração é a aceleração de um ponto em particular desse sistema, que é esse centro de massa que a gente acabou de definir, tá? Então está escrito aqui exatamente isso, né? Tá? Então, você pode aplicar a segunda lei de Newton para um conjunto de corpos, né, considerando, né, desde que você conheça ali o centro de massa, a aceleração dele, e fica tranquilo, tá bom? Então, aqui ele dá um exemplo, ó. Olha só. É lançado um objeto, um fogo de artifício ali, né, tá uma festa ali, alguém resolveu soltar lá do alto um fogo de artifício, ele explode em um determinado momento. O que ele está querendo dizer com essa ilustração aqui? Está dizendo o seguinte: apesar de ocorrer aquela explosão, né, e voar partícula para tudo quanto é lado, se você observar, vai ter um ponto, né, relativo a esse sistema, não precisa nem se ter matéria nesse ponto, mas existe um ponto que está associado a esse sistema, que é o centro de massa desse sistema, que agora é formado por um monte de pedaços, né, de fogos, de um fogo de artifício, que se espedaçou ali. Se você calcular o centro de massa e localizar o centro de massa continua a se mover como se nada tivesse acontecido. Ou seja, se o fogo de artifício não explodisse, ele ia fazer exatamente aquela trajetória tracejada ali, tá vendo? Ele ia continuar fazendo aquele movimento. Ele, ao explodir, né, vai pedaço para tudo quanto é lado, vai um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, fica um movimento complexo ali. Mas existe a coordenada do centro de massa relativa a todos esses pedaços que explodiram. Esse centro de massa, ele se desloca ali no espaço como se toda a matéria do fogo de artifício estivesse centrada nele, entendeu? Ou seja, como se o fogo de artifício não tivesse explodido e tivesse continuado o seu movimento. Então o centro de massa continua fazendo a mesma trajetória, né, que faria se o fogo de artifício não tivesse explodido, entendeu? Essa que é a ideia ali do centro de massa. Então, quando você aplicar lá força resultante igual a massa de aceleração, você fala, mas não tem sentido, né, aplicar ali depois que explodiu, porque tem pedaços voando para tudo quanto é lado, de fato, né? Se você olhar cada pedaço individualmente ali, cada um vai estar se movendo para uma direção, né, diferente. Então, as trajetórias ali serão distintas, mas a trajetória do centro de massa continua sendo como se o fogo de artifício não tivesse explodido, né? Essa é essa ilustração, tá? Essa ilustração é para isso, para dizer isso para você, tá? Então, bem tranquilo. Então, esse é o resumo aí dessa parte que ele trata de segunda lei de Newton. Aqui ele mostra a bailarina ali dançando, né? Mostrando o centro de massa, né? A trajetória do centro de massa. Às vezes, quando ela dança, dá o efeito que ela ficou flutuando, né? Que ela andou em linha reta ali, mas na verdade não, né? Porque tem um movimento das pernas junto com o corpo, né? Ela faz o movimento com os braços, o movimento com as pernas, então ela faz ali, não imagino quanto treino, né? Que não tem que ter muito treino. Ela faz ali para tentar, né? Não sei se todos conseguem fazer isso, mas para tentar dar essa ilusão que ela pula e voa, né? Em linha reta ali, como se estivesse flutuando, né? Então esse é o efeito ali do movimento dos braços, quando ela faz aquele movimento de salto, né? Ela quer dar essa ideia, né? Porque às vezes a cabeça, ela consegue manter a cabeça em movimento retilíneo por algum, né, um intervalo de tempo ali bem pequeno. Mas na verdade o centro de massa, se você for olhar, ela não está fazendo nenhuma mágica, né? Porque o centro de massa dela está fazendo um movimento esperado, um movimento parabólico, né? Apesar da cabeça poder estar ali, né, em linha reta, mas o centro de massa está fazendo um movimento aleatório, porque junto com o salto ela faz um movimento, ele está vendo que os braços dela se elevam, né? Então ela faz todo o movimento com as pernas e com os braços, né, para compensar o efeito, né, do movimento do corpo ali, dá a impressão que a cabeça se movimenta em linha reta, e dá a sensação de flutuação, né, para quem está assistindo, né, tá? Então é isso que ele discute aí nessa figura. Aqui ele faz uma demonstração exatamente daquilo, né, da segunda lei de Newton, aqui, tá vendo? Como é que ele chega? Mas como é que ele sabe que, né, cadê a bichinha? Tá aqui. Como é que ele sabe que a força resultante é igual a massa? Como é que ele adivinhou?
Ele olhou lá o experimento, eu acho que... Não, ele faz a conta, é só você pegar a definição, né? Você pega a definição ali de centro de massa, tá vendo? Você vai olhar, professor, isso não é definição de centro de massa não, professor, isso aí é outra coisa. É a definição de centro de massa. Desde que você pegue aquela massa M ali, tá vendo? Que está do lado esquerdo, se você jogar dividindo aqui, ó, vai ficar o quê? M1, coordenada da partícula R1 é coordenada, né? Só que nas 3 dimensões, tá, gente? X, Y, Z. Quando ele escreve R1, ele está se referindo às 3 coordenadas, X, Y, Z. Só isso. Né? Você pode imaginar também. M1, X1, M2, X2. Depois, outra equação. M1, Y1, M2, até chegar a MN, YN. A terceira equação, né? M1, Z1 mais M2, Z2 mais MN, ZN. Pode. Aqui ele escreveu uma só, na forma vetorial. Tá? Só isso, para já englobar as 3 direções. Tá? Então, se você olhar isso aqui, é a definição de centro de massa, desde que você pegue a massa que está do lado esquerdo e passe dividindo, né? Então, você vai ter exatamente a soma, né, das posições ali, ponderadas pela massa, né, multiplicadas cada uma delas pela massa correspondente, que está naquela posição, né, R1. R1 tem uma partícula de massa M1, na posição R2 tem uma partícula de massa M2, você vai multiplicando, né? A posição pela massa, Somou tudo, dividiu pela massa total, você tem o quê? A localização do centro de massa. Ali está ali, R do centro de massa. Né? Então, o que foi feito aqui? Só jogou a massa para o lado esquerdo. Aí, o que ele faz agora? Como ele quer obter a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton envolve aceleração, né? Que está envolvendo posição. Então, o que ele faz? Deriva essa equação em relação ao tempo. Você tem que imaginar que o objeto está se movendo, né? Então, esse R, ele varia com o tempo. Esse R1, R2, o R3, as partículas estão ali se movimentando. Então, na hora que você derivar essa equação aqui da deriva com o tempo, a massa ali considerada constante, né, sai da derivada, você vai ter a derivada de cada R desse, né? Derivada de R1 no tempo, derivada de R2 no tempo, mais derivada de R3 no tempo, multiplicada pelas respectivas massas, ok? Bom, mas derivada, gente, da posição com o tempo te dá velocidade, né? Lembra? dx dt te dá velocidade, dy dt, dz dt te dá velocidade. Então, na hora que você derivar a posição no tempo, você está querendo saber, né, a taxa de variação da posição com o tempo. Isso é o quê? Velocidade. É só lembrar da definição de velocidade, né? O que é velocidade média? Delta x sobre delta t. Velocidade instantânea, dx dt. Então, na hora que você derivar aqui, isso aqui que é r, né? Já está considerando as 3 coordenadas. Então, na hora que você derivar o dr e dt, você vai estar achando a velocidade da partícula 1 naquele momento, tá? Então, se você deriva isso aqui em relação ao tempo, ele chega a isso, a essa equação, tá vendo? A mesma coisa vale para o centro de massa, né? Se você deriva a posição do centro de massa com o tempo, você acha a velocidade do centro de massa. Se ele estiver parado, vai dar zero, mas se estiver em movimento, né, vai ter uma velocidade ali, tá? Então, você chega a essa equação. Faz o quê? Deriva novamente. Aí você vai chegar aqui, ó. Quando você deriva a velocidade, gente, é o quê? dv dt, né? Delta v, delta t. Isso é aceleração, né? Deriva a velocidade com o tempo, a taxa de variação da velocidade, te dá a aceleração. Então, foi isso que ele fez aqui, ó. Derivou novamente e chegou a isso. Tá bom? O que é M1A1? Aplicando a segunda lei de Newton, é resultante sobre a partícula 1, né? Chamar de F1, ou seja, a força sobre a partícula 1, que forma esse sistema. O que é o M2A2? Mesma coisa, né? A força sobre a partícula 2 dentro, que está dentro desse sistema aí. Você vai fazendo para todas as partículas. Mn vezes a N. Ué, a força resultante sobre a partícula N. Ok? Então você vai ter a força resultante sobre a partícula 1, sobre a 2, sobre a 3, sobre a 4, até chegar na última, até na N. Se você somar todas as forças, então, né, F1, F2, F3, Fn, você vai ter uma outra resultante. Vai ter resultante sobre o sistema, né? Você está somando todas as forças aplicadas em cada parte do sistema. Então, se você soma todas as forças aplicadas em cada parte do sistema, você vai ter a resultante sobre o seu sistema formado por N partículas, né? São N partículas. Então, você vai ter resultante. Então, você vai ter massa, do lado esquerdo, a massa total, vezes a aceleração do centro de massa, igual a resultante, ou seja, igual a força resultante sobre o seu sistema. Ou seja, você chegou à segunda lei de Newton aplicada ao sistema de partículas. Está aqui, né? Somando todas as forças, você tem massa vezes aceleração, então você chega a resultante. Entendido? Então é isso que ele chegou aqui. Tá? Como é que vocês estão de prova? Eles já fizeram todas as provas? Agora é só prova de física que falta? Como é que está a situação aí?
Semana passada a gente fez de geometria analítica e cálculo 1. Aí a semana tem física, semana que vem tem 2 de química. Ah, entendi. Então tem a semana só física, né? Tá mais um pouco menos turbulento. Uhum. Um pouco menos turbulento, ok. Aqui ele põe um exemplo, tá? Vocês vão olhar depois aqui como é que é. Vamos dar só ali para ver o que ele pede aqui. Ele pede o seguinte, só para a gente se situar ali no problema, para imaginar o que seria. Ó. Dá um sistema de 3 partículas, estão ali desenhadas, tá? Tem forças ali na partícula 2, partícula 1, partícula 3 também tem 3 forças, né? Cada uma sofre a ação de uma força externa devido a agentes fora do sistema das 3 partículas. Então você tem forças atuando ali, né? Alguém de fora, né? Aplicando forças ali, não sei como, sei lá, força gravitacional, sei lá, força elétrica, não sei. Alguma forma ele está aplicando força, né? Nessas partículas. As orientações das forças estão indicadas e os módulos são F1 igual a 6, F2 igual a 12, F3 igual a 14. Então, em um determinado momento, né, as forças são essas que estão aí mostradas na figura. Ele mostra, inclusive, ali um pontinho rosa, né, que seria, naquele momento, ali o centro de massa deste sistema. Aí ele pergunta, então, qual é a aceleração do centro de massa do sistema e em que direção ela se move. Então ele quer saber não sobre cada partícula individualmente, né, que já está tudo informado aí, né, de dar força e de dar massa. Então se você quisesse calcular a aceleração de cada uma delas, né, é só aplicar direto, né, F igual a MA. Então F2 é MA2, né, aí você calcularia ali. Ele não dá, né, deixa eu ver se ele dá acelerações. Não, ele dá massa e dá a força. Então se você quisesse calcular a aceleração, tudo bem. Tem a força, né, dá para calcular a aceleração de cada uma delas, mas não é isso que ele quer, né. Ele quer a aceleração do centro de massa. O que você pode calcular? O que você pode usar? Força resultante sobre o sistema, né? Você pode somar aqui a força F1, mais a força F2, mais a força F3, você vai ter resultante sobre o sistema. Só que aí é bidimensional, tá vendo? Você pode fazer em termos de componentes, né? Fazer tudo para a direção X, e depois para a direção Y, e para achar a aceleração resultante, você vai somar vetorialmente os componentes, né? A X e a Y. Mas beleza, vamos lá. O que você aplicaria aqui? Segunda lei de Newton, né? Força resultante sobre o sistema de partículas é igual a massa do sistema de partículas vezes a aceleração do sistema de partículas. Bom, você pode fazer, se você quiser, já vetorialmente, né? Você soma vetorialmente essas 3 forças, né? Aí você tem que fazer um diagrama, né? Desenhar a força F1 ali na horizontal, desenhar a força F2 ali a partir de F1, né? Você desenha a força F2, faz aquele diagrama, né, a regra do polígono, né, você vai fazer um diagrama, e através desse diagrama, o que você vai obter? Tem uma resultante ali, né, então essa força resultante, como você conhece as 3 forças, né, você conhece, ó, F1, ele te deu o módulo, tá lá, ó, F1 igual a 6, F2 igual a 12, F3 igual a 14, então ele te deu os módulos dali. Ele te deu as direções, tá vendo? F1 horizontal, F3 horizontal, F2 é 45 graus, então você consegue fazer um polígono ali, né? Desenhar F1, F3, é até simples o polígono, né? F1, F3, você pode subtrair já ali, e somar com F2, e fazer o polígono. Aí você obtém a resultante, essa é uma das formas de você fazer. Tendo a resultante, o que você vai fazer? Você tem a resultante, você tem a direção dela, né? Você tem que fazer tudo, achar o ângulo, né? Tudo. Tendo a resultante, o que você vai fazer? Resultante é igual a massa, só que é massa de quem? Massa do sistema, né? Que ele quer a aceleração do sistema, percebe? Ó, resultante, que você achou somando essas 3 forças, então você já tem a resultante, já tem a direção, já tem o módulo dela, é igual a massa de quem? 4 mais 8 mais 4, 16 kg, massa do sistema. Então a força resultante sobre o sistema é igual a massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa, que é o que ele quer, né? Então você vai aplicar lá a aceleração de menos, vai achar, né? A aceleração do centro de massa vai ser a força resultante, o vetor, dividido pela massa do sistema. Então se você achar a resultante, praticamente você já matou o problema, né? Você achou a resultante, você vai dividir pela massa, lembre-se que é vetor, né? Você acha o vetor resultante, divide pela massa, né? Aí você vai ter o módulo da resultante dividido por 16. Aí você vai ter o módulo da aceleração. A direção você já tem, porque a direção da aceleração é a mesma direção da resultante, né? Você vai ter que achar essa direção aí. E pronto. Qual a aceleração do centro de massa? Em que direção ele se move?
Opa, aí, pera aí, cara, aí o bicho pegou aqui, hein? Que é a direção que ele se move, mas aí, meu amigo, você tem que ver como que essa partícula estava ali, né? Vamos ver. As estão, inicialmente em repouso, ok. Então, você pode pensar que nesse momento aqui ela estava em repouso, ok? Estava em repouso e nesse momento foram aplicadas essas forças. Então, no momento que foram aplicadas essas forças, como ela estava em repouso, então ela vai começar a se mover na direção da resultante, sacou? Se ela já tivesse em movimento, aí, né, aí seria um problema para a gente, né? Mas como ela estava parada, se aplica uma força resultante, ela vai começar a se mover na direção da resultante. Aí não tem segredo, não. Agora, se ela está em movimento, né, para você descobrir, depender muito da situação. Tem algumas situações talvez você nem conseguisse descobrir a direção do movimento. Mas nessa aqui, como está parado, ele quebrou o nosso galho, tá bom? Então, se você quiser depois ir com calma fazer, já está resolvido, tá, gente? Ele faz tudo aqui, ó, tá? Calcula a aceleração, tá vendo? Soma forças, né? Ele faz por componentes, tá vendo? Ele faz primeiro na direção X, se você quiser fazer, você pode fazer, né? Ó, tudo direção X, ele escreveu ali F1X, né? Tá errado aqui, tá vendo? Consegue descobrir o erro aqui? É um erro bobo, mas não atrapalha o resultado, né? Mas tem um pequeno erro, não sei se você consegue perceber. O erro é o seguinte, né? Quando ele escreveu ali a aceleração sem massa x, então ele já está falando sobre componente, né? Então o que ele pode fazer? Ou ele apaga aquelas setas ali sobre as forças, ou ele coloca a seta do lado de cá, né? Ou ele coloca a seta aqui, tá vendo? Sobre o aro, né? Ou ele apaga tudo, né? Tira daqui tudo, assim. Porque já está falando direção x, né? Pode tirar esse vetor aqui, ó. Tá bom? Pode escrever assim, ó. Ou tira tudo ou coloca tudo. Agora aqui embaixo, né, ele já está substituindo valores, tá vendo? Aí ele vai colocar lá, menos 6, né, de F1x, F2x12, a F3x, é F2x mesmo, né? A F2x, tá vendo? Ela forma 45 graus, né? Tá vendo? Então ele tem que trabalhar, como ele está trabalhando com componente, tá vendo? Então ele tem que fazer a componente x, ela tem que decompor, né? Ele faz aqui, está fazendo por pelas componentes. Ele calcula, ó, AX primeiro, essa aqui, ó. Essa é só componente da aceleração, tá? Na direção X. Aí ele vai fazer agora na direção Y. Aí você vê qual o melhor método, né? Que você acha mais tranquilo aqui, cadê? Aqui, a Y aqui, tá vendo? Aí calcula ao longo de Y, ó, tá? Você vê que aqui ele já fez diferente, tá vendo? Ele não colocou as setas ali, tá vendo? Os vetores aqui, ele não colocou, tá vendo? Então ele sofreu uma falhazinha ali, né? Isso acontece. Todo mundo às vezes troca ali, sem problema. Mas dá para entender, né? O que quis fazer sem problema nenhum. Não causa ambiguidade. Só fica estranho, tá? É igual errar na concordância verbal, né? Às vezes dá para entender o que ele está falando, mas às vezes só fica estranho. Então, a mesma coisa ali. Tá, aqui ele calcula o AY, tá vendo? Como ele quer a aceleração do centro de massa, gente, não é a componente AY nem a componente AX, nem a aceleração total. Então ele faz aqui o cálculo do módulo, né? Com as duas componentes, né? Usa o teorema de Pitágoras, calculou ali como sendo aproximadamente 1,2 metros por segundo. Mas ele só te deu o módulo, né? Ele quer também a direção, aí por isso ele calcula ali, ó. Né? Você pode fazer um triângulo, né? Faz um triângulo, mostra, né? Faz um triângulo aqui, ó. AX, né? AX, AY, certo? Aí põe aqui, né? Esse vetor aqui. Aí você já tem os valores, né? De AX e AY. O AX, cadê o AX? A Y deu 0, a Y deu menor, né? Deu 0,530, então você tem um lado do triângulo. A altura aqui seria 0,530 e a base seria 1. Fiz o contrário, fiz a base menor, mas não tem problema. Aí você tem os lados ali, você coloca aqui, né? Um ângulo θ aqui, por exemplo, né? Ângulo θ. Aí você calcula, né? Tangente de θ, a y sobre a x, né? Foi isso que ele fez aqui, tá vendo? Tangente de θ. Como ele já tem, ele tem o quê? Ele tem uns lados, né? Ele quer θ, então usa tangente menos 1. Isso aí você já sabe, né? Já faz aí direto, aí não tem problema. Tá bom? Tranquilo? Então, como é que fica? Nossa sexta-feira é a prova, né? Tá, então tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, que aqui a gente já entra em outra definição que é momento linear, né? Que é aquele produto, né, da massa vezes a velocidade.
Eu vou deixar isso aqui para a próxima segunda, porque a gente já começa aqui e já termina o capítulo inteiro, entendeu? Tem essa parte toda aqui ainda de momento linear, impulso, né? Então a gente fez essa parte introdutória. Qual que foi essa parte introdutória? Então tem isso tudo aqui, tá vendo? Então, ao invés de começar agora e cortar pela metade, a gente já faz ele todo na segunda-feira que vem, ó. Então, tá vendo? Essa parte que a gente já faz toda. Então, o que a gente vai fazer na semana que vem? A gente vai falar de momento linear, que é aquilo que eu falei, né? Produto da massa vezes a velocidade. Então, aqui, você veja que nessa primeira parte, o que a gente fez? A gente trabalhou com a segunda lei de Newton da forma que a gente conhecia, F igual a mA para um sistema de partículas, né? Chegamos aqui à conclusão, né, que a força resultante é sobre o sistema de partículas, a massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Ok, né? Então a gente não mudou muita coisa, né? A gente só estendeu a segunda lei de Newton para o sistema de partículas. Só isso, né? Não mudou muita coisa, continua valendo a mesma coisa. Aqui a gente vai entrar com as novas definições, né? Vai falar de momento linear, né? Então, no lugar de falar de aceleração, nós vamos falar de momento linear. No lugar de falar de força, nós vamos falar de impulso. A gente vai definir isso tudo na segunda-feira, né? E o que vai acontecer? A gente vai fazer essas relações, aí isso vai permitir, em algumas situações, quando a gente for estudar colisões, por exemplo, né? Aqui eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui são as definições, aqui, ó, colisão e impulso, né? Aqui vai começar a falar de colisões, né? Então, tá vendo aqui, ó? Então, quando a gente for abordar esse tipo de problema, né? Quando a gente faz abordagem trabalhando com impulso e momento linear, fica muito mais simples de a gente resolver esses problemas que envolvem colisões, né? A ver como um objeto bate em outro. Então, na forma que está escrita aqui usando momento linear e impulso, a gente vai ver que, em vez de usar F igual a MA, usando impulso e momento linear, a abordagem do problema fica bem mais simples, né? E às vezes problemas que a gente dificilmente resolveria usando a segunda lei de Newton no formato F igual a MA, a gente consegue resolver com muito mais facilidade usando a ideia de impulso e momento linear. Mas vocês vão ver que vai guardar semelhança, né? Porque da expressão F igual a MA, eu posso escrever essa, né? Que a gente vai escrever na aula que vem, tá? Então a gente consegue ver que é exatamente a segunda lei de Newton, só que escrito de forma diferente, né? Aí a gente vai tratar, né, da conservação do momento linear, né? Igual a gente falar de conservação de energia, a gente vai falar também, né, em quais condições esse chamado momento linear se conserva, né? E a gente vai aplicar essa conservação para resolver alguns problemas. É bem interessante essa parte, a princípio parece que não, parece um negócio muito árido assim, né? Mas você vê quando você for aplicar alguns problemas, você vê algumas curiosidades bastante interessantes, tá bom? Então a gente vai deixar essa parte toda aqui para segunda-feira que vem, a gente começa e termina ela e já faz alguns exemplos, né? Vai dar tempo, que são 3 aulas, a gente já começou essa primeira parte e a gente faz alguns exemplos. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, né? Durante a semana que vocês vão estar estudando, é quinta-feira ainda, né? Então, durante a semana, se vocês estudarem, encontrarem qualquer dificuldade para fazer algum problema, né? De repente, tem um problema que eu não consegui entender, eu achei a solução na internet, mas não estou conseguindo entender o que o cara explicou, né? Uma coisa assim, né? Algum problema do livro que você tentou fazer lá e não resolveu, a gente pode marcar um horário aí para ajudar, entendeu? Não tem problema não, né? Desde que eu não tenha aula no horário, a gente combina aí um horário que vocês também possam, vocês também estão cheios de aula aí, né? Se tiver um horário vago para vocês, para mim, a gente se junta aí e resolve o problema, tá bom? Não tem problema não, tá? Se precisar, ou responde pelo Zap, se for uma coisa mais simples, né? Tudo bem então? Combinado? Combinado. Professor, Diga. se tiver dúvida no WhatsApp ou se prefere não, você pergunta pelo WhatsApp, se eu ver que é uma coisa que dá para responder ali, aí eu respondo ali mesmo, né? Se eu responder e assim ainda não conseguir clarear, a gente marca um horário para abrir, porque aí eu vou desenhando, né? Mas eu posso, de repente, gravar um vídeo também, responder na forma de vídeo, aí a gente vê depois, mas aí o que vocês acharem melhor, né? Se vocês acharem melhor. Marca um horário para a gente tirar alguma dúvida, a gente marca um horário, não tem problema. Se quiser mandar uma dúvida lá, se for uma coisa mais simples, fica a critério de vocês, o que vocês acharem melhor, tá? Para mim não tem problema não. Tudo bem. Tá bom então? Um abraço então, dá uma estudada aí, tá, pessoal? Estuda aí direitinho, faz problema. Até mais. Beleza, professor, obrigado. Falou, um abração. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.